Olá e bem-vindo a um novo vídeo meu. Eu quis fazer um vídeo em português. Eu já fiz esse mesmo vídeo em inglês, mas também queria fazer esse vídeo em português porque acho bastante interessante e importante também falar sobre isso. E eu não sei, eu me inspiro assim espontaneamente. Vem na minha mente de fazer esse vídeo também em português, então vou falar isso em português igual. E a coisa sobre a que queria falar é sobre língua e identidade, porque isso é uma coisa que eu acho muito importante, mas eu acho que quando você tenta aprender uma língua, muitas escolas e aplicativos, por exemplo, deixam essa coisa de lado. Eu estudei comunicação e língua, e não só nos estudos, mas também na minha vida, como eu aprendi diferentes línguas, eu vi que isso é muito importante e muito verdade mesmo. E essa coisa de língua e identidade é que a língua é muito conectada com a identidade. Você não pode esperar e tentar aprender uma língua sem se aproximar da identidade das pessoas que falam essa língua, porque com toda a língua vem um sistema de identidade, um sistema de uma comunidade de pessoas que tem seu jeito de falar, que tem uma própria estrutura de não só linguagem, mas de fazer as coisas de um jeito diferente, né? Por exemplo, se você quiser aprender inglês, dependendo do sotaque que você quer aprender, por exemplo, inglês americano, aí você não só vai aprendendo palavras soltas, mas também um sistema completo de como um povo fala, de como um povo pensa. Isso aí é muito importante, porque quando você tem essa visão de como funciona, não só aprender vocabulário solto, mas é aprender um sistema de pensar, um sistema de fazer as coisas diferentemente do seu sistema. Ali você vai não só querendo vocabulário, mas também o jeito das pessoas, o jeito como as pessoas falam, como elas fazem as coisas. E isso é a melhor maneira de aprender uma língua quando você não puder viajar fora. E até faz 2 anos atrás eu nunca tinha ido pro Brasil, nenhuma vez, mas meu nível de português era como agora. Agora melhorei um pouco, mas era quase como agora. Isso só era possível porque eu tentava muito adquirir essa informação, essa identidade brasileira. Seja com música, seja com ver novela, seja com ver televisão, seja com as danças, todas essas coisas me levaram a querer aprender mais e mais português. E quando você aprende uma língua, também a identidade da língua, que é ao mesmo tempo a identidade das pessoas, da comunidade que fala essa língua, você também aprende a se comunicar a essa comunidade de uma forma melhor. Danço salsa. E meus amigos latinos, que são latinos, que não dançam, não sabem dançar. E quando eu danço, até eles me perguntam, mas você, como é possível você sabe dançar tanto assim? E também pela origem da dança, porque eu sou africana também, e também muitas dessas danças têm origem africana, tem o mesmo ritmo e tudo isso. Mas também porque eu aprendo não só a língua, eu não só aprendo o espanhol, a falar espanhol, mas eu aprendo com o espanhol, eu aprendo, por exemplo, a salsa, eu aprendo como as pessoas, a história da dança, por exemplo, com o samba, aprendo a história do samba, como as pessoas vivem isso, as pessoas que gostam, que dançam isso, como elas experimentam isso.
Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante quando você quiser aprender um idioma. Isso também vejo que ajuda não só em aprender um idioma diferente, mas também em se projetar, pensar como o outro povo pensa, como eles agem, como eles fazem as coisas. E isso é o importante. Então, quando você troca de idioma, quando você troca em falar francês ou inglês, você também troca o seu jeito de ser, você troca o seu jeito de pensar. A sua personalidade também pode até trocar, porque quando eu falo alemão, por exemplo, eu sou muito mais calma. Eu falo assim, muito mais assim. Meu tom de voz também baixa muito, porque o alemão é muito assim, embaixo, né? Also wenn ich Deutsch spreche, ist meine Stimme so und ich bin sehr ruhig, weil im Deutschen spricht man halt so. Então, mas quando eu falo português, sou muito mais assim, aberta, né? Porque essa também é a personalidade, é a identidade da língua, do idioma, é assim. Então, por isso que você vê que as pessoas que falam esse idioma são assim, Não é sempre 100%, mas a maioria das vezes é quase assim, 80%. Você pode ver, por exemplo, quando alguém fala dos brasileiros, como eles falam, fala português, ou fala, por exemplo, espanhol, assim, todo mundo sabe que são mais abertas, assim, as pessoas. Mas quando você vai, por exemplo, alemão ou assim, sueco, não sei, as pessoas já assim, também. Tem pessoas na Alemanha que são muito assim, claro, mas a língua, o idioma não permite, por exemplo, de falar tão rapidamente como falam os espanhóis. Não permite, porque as palavras já são muito, muito longas. Eu vejo também que quando você passa por aprender um idioma por necessidade, é muito mais, não seja que for mais fácil, mas é muito mais possível do que quando você está aprendendo assim, meio dentro, meio fora. Por exemplo, eu vejo isso com meus pais que falam vários idiomas, e isso sem nenhum aplicativo, sem escola de língua, nem nada disso. É porque muitos países africanos tem comunidades, muitas etnias diferentes, vivendo no mesmo país e falando idiomas completamente diferentes. Muitas pessoas falam que são dialetos, mas não são dialetos, são idiomas. É como se você, o brasileiro, alguém que fala português, morasse ao lado de um canadense. Então aí, mas os dois são brasileiros, mas falam idiomas diferentes. Pode morar ao lado de um canadense, ao lado de um francês, ao lado de um polaco, mas todos moram no Brasil e todos são brasileiros mesmos. Assim é em muitos países africanos. Mesmo, por exemplo, nas Filipinas, na Índia também, eu sei que é assim. Um país pode ter até 50, 60 línguas, não dialetos, línguas diferentes. Quer dizer que você é obrigado a falar, a aprender idiomas diferentes ao seu, porque você está convivendo lado a lado, pegado com uma comunidade diferente. Então as pessoas já crescem assim, falando vários idiomas, porque eles estão pegados assim, vivendo lado a lado. Então isso é algo sobre que queria falar, que é muito importante quando você quiser aprender um idioma, quando você quiser aprender inglês, que não só é pensar, vou aprender assim vocabulário e já. Não, você aprende também a identidade, você aprende o sistema, como que funcionam as coisas, aprende também a cultura deles. E com isso você vai aprender muito mais facilmente o idioma. Acredita em mim. Então isso é algo que queria falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me deixem mais comentários sobre que tipo de vídeos vocês quiserem ver. E bom, até o próximo vídeo em português.